Margarida Santos é a minha convidada para esta Pedra da Audiência. Um espaço de companhia, um espaço de conversa, um espaço de interação entre mim, você aí em casa e o meu convidado. Margarida Santos, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Uma mulher de Vila Nova de Gaia, que viajou pelo mundo trazendo amigos, levando amizades, descobrindo novos mundos, enriquecendo-se, dando riqueza. Margarida Santos, como em meia dúzia de palavras, como é que nós poderíamos ficá-la a conhecer? Penso que numa única palavra, como uma pessoa. Pessoa com um P maiúsculo. Eu sou uma pessoa e sempre fui fiel a mim própria, aos meus princípios, aos meus valores. Sou uma artista nacional. E tão ligada aos seus valores e à sua essência, que hoje tem o seu ateliê no local onde nasceu, Canelas, Vila Nova de Gaia. Sou uma pessoa bastante fiel aos meus princípios e eu tinha ateliê quando tinha 16 anos, já meu, já próprio. E nestes 40 e muitos anos de carreira mantive sempre uma independência muito grande, uma vontade de ter o meu refúgio, o meu canto, o meu lugar para poder produzir com absoluta independência. Mas o facto de ter nascido em Canelas não impediu de rasgar novos mundos? Não, repare, eu nasci em 46 e em 68 estava pela Europa a viajar e já tinha ido antes para a Europa, fazendo viagens, indo aos museus, conhecendo o que se passava, porque para mim os livros eram sempre qualquer coisa muito pouca, eu não chegava lá. E como não chegava lá, precisava de contacto direto com as obras de arte e era sempre uma surpresa, porque a primeira vez que vi a Mona Lisa fiquei, mas o quadro é tão pequenino. E a partir daí fiquei sempre com o bicho de sair. Não, nada me impediu de sair de Canelas, nada me impede de sair de Canelas, porque uma raiz é sempre algo onde nós podemos atar um fio que vai pelo ar, como com um balão na ponta, anda no vento, mas fica sempre preso e anda sempre voando. Margarida Santos é uma vencedora numa área onde é muito difícil triunfar. Como é que isso foi possível? Eu acho que tem uma força de caráter difícil de transpor. Para já, quando quis ser artista, tive que vencer a barreira de uma família tradicional e de ter nascido num lugarzinho que se chama Curro, e já está definido. Tive que vencer isso e seduzir a família para poder ir para Belas Artes. Imagino o que isso é, naquele tempo. Claro. E mantive ao longo de todo o percurso esse caráter um bocado indomável. É difícil dobrar. A Margarida fez a primária em Canelas. Sim. Depois rumou até ao centro de hoje cidade de Vila Nova de Gaia. Sim. Onde estudou na antiga escola Técnica Industrial de Vila Nova de Gaia, onde fiz o então ciclo preparatório. E imediatamente a seguir... Neste momento, algumas memórias estão-se a lembrar. Olha, a Margarida! Há quantos anos eu não a via? Portanto, esteve sempre por Gaia? E depois... Não, depois fui para o Porto. Sim, sim, e mas estamos a seguir este trajeto. Praticamente a minha adolescência passei-a no Porto. Formei-me na faculdade, que então era a Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde eu entrei para pintura, porque levava o curso de artes decorativas de pintura, portanto fiz as academias todas da pintura. Depois lá apaixonei-me pela luz, apaixonei-me pela escultura, fiz o curso de escultura no Porto. Quer dizer, mal nasceu, começou logo a pintar? Não sei. Mal nasci, não sei. Mas quando tinha 3 anos, lembro-me da primeira tarefa que apanhei. É a primeira memória que tenho. Porque parti a minha tigela da sopa para ganhar uns cacos para riscar as eiras. A eira de casa, os pátios de casa, ficaram todos riscados com desenhos. Aí sim ganhei a minha primeira tarefa, a minha primeira tarimba para a vida. Fiz o que quis, mas aguentei. Mas foi uma tarefa que não a fez vergar?
Não, porque eu queria ser artista, diziam desde miúda eu quero ser artista e, portanto, era aquilo que eu queria. E consegui, felizmente. A família acabou por concordar que afinal tinha aí alguém com capacidade para vencer na área. Sabe, também tive uma sorte, porque quando fui para a escola, encontrei uma professora que disse aos meus pais que eu era a melhor desenhadora que ela alguma vez tinha visto. Nunca lhe tinha aparecido Isso derruba qualquer barreira. Depois, quando entrei para as Belas Artes e o meu professor de desenho, Lagoa Henriques, dizia que pena não ser um homem, porque só era permitido aos homens desenhar muito bem. E eu tinha realmente umas notas muito boas. E eu acho que isso, o facto de eu ter um dom ou capacidade para seduzir os outros com o meu trabalho, me ajudou sempre a estimular-me, a autoestimular-me. Excelente. Eu vou recuar para esse tempo e lembrar-me que quantas dificuldades, e os espectadores certamente nos acompanham nesse raciocínio, estamos a falar de alguém que nasceu em 46, que em 66 eventualmente estaria nas Belas Artes, Exato. à volta disso, a dificuldades que haveria de transporte, de deslocação, porque estamos num mundo completamente à parte, e num mundo de homens, como disse, onde só os homens poderiam triunfar. Isso deu-lhe algum gozo. Sobretudo porque o meu pai, que foi a pessoa que eu mais amei, o homem mais bonito deste mundo, o meu pai queria muito que eu fosse homem. Gostava muito de ter um filho homem. E apoiava-me muito porque eu tinha uma garra, uma forma de estar um bocado arrapazada. Subia às árvores, fazia todas as coisas que os rapazes faziam. Não tinha nenhuma daquelas habilidades das minhas irmãs, de brincar às bonecas e tal. Na altura também, poucas bonecas havia. Mas o facto de eu ter já umas características muito, entre aspas, masculinas, no sentido dos gostos, no sentido das execuções das coisas, eu queria fazer coisas diferentes, também os levava a deixar, vamos lá ver o que é que isto dá. Entretanto, o meio não era nada propício a que uma rapariga, enfim, eu podia ser médica, eu podia ser engenheira, eu podia ser o que quisesse, mas ir para aquele antro estranhíssimo das Belas Artes era uma coisa que a minha família não encarava bem. Quando é que começou a produzir as primeiras obras, digamos assim, na adolescência, na juventude, estava a resolver os seus problemas de prendas aos amigos e aos familiares, ofertando já pequenas obras suas? Ou não? Das poucas coisas de que eu tenho pena é de que tenham sido queimadas as pinturas que eu fiz e que o meu pai tinha a decorar a sua cave de vinhos, onde ele arranjava os vinhos, a cave de casa. Acho que comecei a pintar muito nova, e telas a óleo, e cartões, agarrava nos cartões que habitualmente são das embalagens, pintava-os. Se dava, se não dava, não sei o que era feito daquilo. O que sei é que houve muitas coisas desse tempo e algumas eu ainda tenho. Eu fico espantada. Um dia, em Paris, fui ver o Museu Picasso. Ainda era jovem. E fiquei tão gratificada por ver como é que aquele homem pintava quando tinha 14 anos. E lembrava-me das coisas que havia espalhadas pela casa dos meus pais. Porque o meu pai gostava, punha na parede, no canto dele, porque no resto da casa não, era tudo muito mais burguês. Mas nunca fui muito de fazer coisas para dar, para oferecer. Não, fui juntando. Trabalhava porque eu gostava de trabalhar, não para me exibir ou para mostrar. Mas tenho pena que algumas dessas coisas tenham sido destruídas. Provavelmente ainda vai descobrir, se calhar, um dia alguma coisa escondida. Tenho visto às vezes por amigos que guardaram. Fico muito surpreendida quando vejo uma coisa e reconheço. Eu lembro-me disto. E as pessoas riem-se. Tu lembras-te, mas isto é teu. Foste tu que fizeste quando andavas na Soares dos Reis. E eu fico espantada que aquilo é bonito, sabe? Não fui eu que fiz. Mas depois lá está, Margarida. A última experiência foi engraçada, porque um dos empregados das Belas Artes
estava a limpar o museu e mandaram pôr no lixo algumas obras, alguns bocados de desenhos, Claro. algumas coisas que estavam por ali. E eu estava de férias muito longe, fora do país, e liga-me ele a dizer-me, olha, eu tenho aqui um autorretrato seu, mandaram-me deitar coisas fora, quer que deite? Ou guardo? Guarde. Quando fui a ver, era mesmo um autorretrato que eu tinha feito quando entrei na escola. E está lá na minha parede de casa. Portanto, vão aparecendo. Exatamente. E já que falamos em aparecer, esta não apareceu, esta construiu. Lembra-se da primeira peça que fez por encomenda? Lembro-me, quando eu estava nas Belas Artes, tinha algumas dificuldades económicas. E era uma aluna que na altura achavam que era brilhante, porque tinha muito boas notas. E era boa a fazer pedra e a fazer... as primeiras obras têm a ver com os retratos dos meninos de São Lázaro. Aqueles meninos pobres de São Lázaro que iam fazer de modelos para dentro da sala de aula. E eu fazia retratos diretamente em gesso ou em barro. Fazia retratos com uma facilidade muito grande. O primeiro trabalho do qual eu soube que me foi comprado pelo Miguel Veiga, eu tinha 17 anos quando o fiz na escola, num leilão da escola para nós fazermos um baile ou uma coisa qualquer, daquelas coisas próprias dos finalistas. E todas as obras que eu fazia nas Belas Artes eu vendia-as. Apareciam lá sempre aqueles ratos, aqueles colecionadores, aquelas pessoas que andavam à procura de talentos ou de coisas para oferecer, não sei. Muitas dessas coisas não sei onde param, mas ainda tenho 2 retratos desses que eu acho que são uma delícia. Teve, na altura, algum convite para ir trabalhar com alguém? Não, porque eu, imediatamente a seguir, a própria Fundação Calouste Gulbenkian deu-me uma bolsa propositada para eu trabalhar em ateliê próprio, para eu defender um tema que era já, e sempre foi, um tema ligado à mulher e ligado ao humanismo. Aliás, grande parte da sua obra, não digamos grande parte, mas uma boa parte da sua obra, tem a mulher em destaque. A presença feminina. Sabe, Ferreira Leite, eu sou o tipo de pessoa que gosta de falar do que sabe, do que conhece. E só fala daquilo que sabe e daquilo que conhece bem. E as mulheres eram uma realidade que eu conhecia muito bem. E, portanto, comecei, por um lado, porque conhecia. Por outro, por influência de um grande mestre que eu tive, indireto, que conheci em Londres. Ainda era eu aluna, recebi o prémio Ventura Terra e perguntaram-me, quer dinheiro? Ou quer ir passar 3 meses fora? Deram-me essa opção. E eu fui para a Inglaterra e então conheci o Henry Moore, perdão, que é o maior, para mim, da escultura contemporânea. Conheci-o, vi-o a trabalhar, fiquei extremamente influenciada por aquele ateliê, por aquele monte de recolhas que ele fazia. E pronto, acho que ele me influenciou muito no princípio da minha carreira. Quer dizer que a irreverência da Margarida também lhe proporcionou grandes momentos, porque se não fosse irreverente e não fosse teimosa a quebrar obstáculos, não teria tido a possibilidade destes encontros e de outros encontros que mais adiante nós todos vamos ficar a conhecer. Irreverente, sim, e rebelde. Tem que ser irreverente. E rebelde. Acho Nasceu, que a rebeldia nasceu no meio onde reverência... nasceu. Meter-se no mundo de homens, desafiá-los, quer dizer, trata-se de um desafio, quer dizer. Sim, quando eu estava a fazer o pedreiro em Canelas, que era o meu meio, um meio onde eu nasci, não vou esquecer um pedreiro a dizer ao meu pai, Guedes, então, como é que tu querias ter um filho homem se tens uma filha mulher a mandar nestes homens todos com esta pinta toda? Então, claro, só trabalhavam homens, porque andávamos a montar um monumento, a pôr pedras com arrastadeiras de 40 toneladas de pedra para simular um bocado a pedreira e coisas assim. Eram máquinas de um lado, máquinas do outro e tal. Projeto de arquitetura, de engenharia e tal. E eu era a única mulher no meio daquilo tudo, portanto, sempre me senti muito à vontade. Claro, e aliás, hoje em dia, e depois vamos revisitar, aí a Margarida vai ter que me conduzir através da sua obra, mas eu tenho visto grandes obras suas que seriam impensáveis, que só assustam só pelo tamanho, não é? Portanto... se assustam, eu não sei, eu acho que o tamanho eu desejaria fazer muito maior, não é?
Porque Pois, as minhas obras mais pequenas foram projetadas sempre a dimensões muito grandes, só que nasci num país pequeno e num país de vistas curtas. Pois, mas isso não impediu que a sua obra esteja espalhada um pouco por todo o lado. O país... Não impediu, exatamente porque eu sou uma pessoa que, quando mete um objetivo na cabeça, vai com ele até ao fim. Lá está a irreverência desde quando era criança, ou seja, pá, não me dão, eu obtenho. Não, eu tenho que conseguir. O país não lhe deu, mas a Margarida conquistou. Pá, não me dão a bem, dão-me a mal, vou eu. Não sei bem se é assim, mas porque há tantas coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz. E já passei a idade em que tenho muito receio de já não vir a fazê-las, não é? Não acho que sejam muito grandes as obras. Eu projetei coisas para tamanhos muito maiores. Mas tem o tamanho que tem. O que eu gostaria era que não assustassem, gostaria que deslumbrassem. Mas eu sei que ainda tem projetos dessas obras e tem ainda a esperança de um dia os vir a concretizar. Sim, a esperança é uma coisa que nunca me abandona e os projetos também não, tenho montes de projetos. Mas vamos lá voltar à saída das Belas Artes e os seus primeiros passos. Já ficamos a saber que tinha uma família que, pronto, os primeiros trocos podia-lhe arranjar, sem permitir abusos, mas os primeiros trocos estavam garantidos. Como é que foi os primeiros tempos? Já licenciada, já com canudo, como é que isso foi? Já vi que conquistou logo pessoas importantes, porque se o primeiro trabalho foi para o Miguel Veiga, já tinha ali um feeling político ali em mente. Mas para mim era completamente desconhecido, eu soube disso há muito pouco tempo. Bem, mas os políticos há uma se dúzia de descobrem, anos. não é? Há uma dúzia de anos que eu soube isso. Claro. E acidentalmente. Não é? Pois, e não sei onde é que andam as outras. Não foi fácil. Então, eu acho que tenho duas características que são, por um lado sou muito sensível e por outro lado também não sou burra, ou julgo que sou inteligente. Então, encontrei uma estratégia de sobrevivência sem ficar a dever nada a ninguém. Isto é, gostei de ensinar no primeiro ano na Escola de Artes Decorativas de Soares dos Reis, onde eu tinha sido aluna e voltei como professora. Gostei da experiência. E logo percebi que eu tinha que ganhar o meu sustento se queria fazer aquilo que eu gostava de fazer. E como eu acho que tenho uma certa empatia com as pessoas, uma certa capacidade para comunicar com elas, e consegui adorar ser professora. Olha, foi uma conquista fantástica, porque vou ser professora, vou pagar a conta da água, da luz, da renda, da eletricidade e tal, e depois vou fazer a escultura que eu gosto, que é cara como fogo, mas eu tenho que arranjar dinheiro para pagar. E foi assim que eu comecei, e foi essa dureza de ter que conciliar o ser pedagoga, ser professora, com o ser artista independente e livre, sem ter que me vergar, sem pedir um subsídio, sem andar atrás de ninguém. Aliás, é uma das minhas preguiças, é andar atrás das pessoas. O Ferreira Leite também sabe isso, quer dizer, não tenho tempo para essas coisas, tenho tempo para trabalhar, para fazer coisas e não para andar, olha, pode-me fazer uma exposição aqui, olha, dá-me uma encomenda acolá. Não, as pessoas coisas vêm ter comigo. Pronto, é uma bola de neve. Não, mas foi difícil. Sim, mas sim. Não tão Tudo difícil. se conquista. Mas não tão difícil que não fosse por essa via. Eu sou capaz de ser uma boa professora, de gostar do que faço. Aliás, tinha uma reputação boa como professora e vou fazer o que quero. Queriam que eu ficasse nas pedagogias e eu não fiquei. Exato. Eu estou a frisar um pouco esta área porque há muitos jovens que vão sair licenciados, vão sair da faculdade exatamente na posição em que a Margarida estava. E não sabem o que hão de fazer, ou pelo menos têm dificuldade em seguir o caminho. A aposta é autofinanciem-se. Para mim foi. Para cada um é diferente. Cada pessoa tem que procurar o seu caminho. Liberta a criatividade também. Olha, se há uma coisa que eu nunca fui, foi sujeita. Eu não sou sujeita, não consigo ficar sujeita. Eu sou de caráter absoluta e rigorosamente independente, que é uma coisa difícil de ser, neste país ou noutro qualquer. Então uma mulher é muito difícil, porque a independência é uma coisa que se tem que conquistar, e para se conquistar tem que ser inteligente, ser capaz de bolar uma estratégia para se conseguir organizar de forma a fazer o que quer fazer. Portanto, cada jovem que sai, como eu saí da faculdade,
se não tiver as minhas características, ir para o ensino provavelmente não vai. Ir para uma caixa registradora provavelmente vai-lhe custar. Quer dizer, as dificuldades com que se encontra hoje serão necessariamente diferentes daquelas com que eu me defrontei há 40 anos, não é? Pois. É completamente distinto. Agora, o que lhe posso garantir é uma coisa, é que se quer ser artista, tem que arranjar uma retaguarda, porque ninguém... Ou então tem que se sujeitar-se à galeria, a que mandem nele, a que lhe peçam uma coisa. E agora, como queriam fazer comigo, isto é tão bom, vais começar a fazer para mim galerias de arte. Claro. E eu vou fazer enquanto quiser fazer. Enquanto isto me der prazer fazer, e eu fizer com alma, eu faço, mas não vou ficar a fazer eternamente só porque há clientes para isto. Porque um artista é um criador. E para podê-lo ser, tem que ter autonomia. Tem que dar espaço à sua criatividade. É isso que me quer dizer. Há artistas que têm outra postura. E eu respeito profundamente outras posturas. Mas há uma coisa que eu não suporto, sabe? É que um artista tenha que trabalhar para que outras pessoas vivam à custa do seu trabalho. Um criador, quando tem que primeiro satisfazer-se a si próprio. Tem que fazer de acordo com a sua personalidade e a sua maneira de ser. E depois, quando alguém vem até ele e lhe compra o seu trabalho e está interessado no seu trabalho, ele realiza-se. Eu tive essa sorte. E teve outras sortes. Teve, por exemplo, há bocado falámos em 66, que por acaso foi... Para os homens foi um momento importante, foi quando Portugal, para os homens e para Portugal, quando a seleção portuguesa de futebol pela primeira vez brilhou em Londres, com Eusébio, o nascimento de Eusébio, etc. Nascimento em termos de exposição pública como desportista e como futebolista. Mas em 68 teve também o privilégio de viver outra importante experiência. O maio de 68, a geração de 68, Estive no centro dos acontecimentos, calhou. Estas circunstâncias de vida, que de repente nós estamos no meio da barafunda e até gostamos e até aprendemos alguma coisa. Pertenço com muito orgulho àquela geração que mudou um bocado as nossas vidas no século passado, não é? Tinha na altura 22 anos. Imagina. Ainda a minha filha não tinha sido Era mesmo gerada. a primavera, em Foi. 22. Foi na Páscoa de 68, em que eu estive no centro dos acontecimentos. Foi uma sorte. Isso marcou-a? Golpes. Profundamente. Porque depois começaram a nascer movimentos feministas. Uma série de... desculpe, ia dizer uma asneira. Uma série de coisas que iam contra a minha natureza. Porque as coisas começaram a mudar. Nós tínhamos consciência de que éramos uns revolucionários, entre aspas, em termos de sociedade. Tínhamos consciência de que muitas das nossas vidas iam ficar destroçadas, porque tínhamos consciência disso, porque nas mudanças muitas das coisas se perdem, uma pessoa tem que se libertar do que está para trás para poder avançar, porque se nós estamos agarrados ao passado, não avançamos para o futuro. Quer dizer, o passado serve-nos como alguma coisa que pertence ao nosso caminho, mas não pode ser uma pedra para nós avançarmos, não é? E, portanto, tínhamos consciência disso. Éramos, penso eu, que ativos e conscientes, e tive a sorte de estar numa geração na faculdade de gente muito proativa. Eu sou do curso do João Machado, do grande ilustrador português, do Zulmiro de Carvalho, fui aluna do Jorge Pinheiro, que era meu colega praticamente, e do José Rodrigues. Portanto, eu podia citar-lhe outros nomes que ficaram nas artes plásticas portuguesas e que são inquestionáveis. E fui aluna do mestre Barata Feio e do mestre... Enfim, tive um grupo, e era com essa gente que nós estávamos no maio de 68. E então, em vez de fazermos uma viagem de 15 dias, nós estávamos um mês e 15 dias, para podermos desfrutar daquilo. E conseguíamos, alunos e professores, aproveitar ao máximo. Claro, que significa que aproveitou e bebeu em cada um deles nacos de experiência que lhe permitiram criar uma obra que vamos ver na segunda parte, uma obra formidável, reconhecida por uma vasta maioria, mas que há muitos que ainda não conhecem. É por isso que eu convido os espectadores, na segunda parte, a conhecerem por menor a obra de Margarida Santos.